Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo do inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, eu também me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos? Queridos peregrinos que estão aqui no nosso santuário do Pai das Misericórdias, hoje comemoramos Santa Paulina, então, do coração agonizante, nascida na Itália, vinda para o Brasil. Sua família se instalou em Santa Catarina, e Santa Paulina pôde, então, desde cedo aprender a fé católica, ajudar na pastoral, e continuou a seguir o caminho do Senhor, sentiu o chamado de servir a Deus num momento bem interessante da sua vida, no momento em que ela cuidava de uma pessoa que estava com câncer. Ali ela sentiu o chamado do Senhor para fundar uma ordem, para iniciar um trabalho que pudesse cuidar desses necessitados. Santa Paulina fez a sua experiência de Deus, com Deus, e se colocou a serviço de Deus. Assim deve ser também a nossa caminhada aqui na terra. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, deve nos despertar isso. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir para o reino de Deus? E interessante que na leitura que nós escutamos de Isaías, que diz também do seu chamado, e cada um faz a sua experiência, não é verdade? Eu fiz a minha experiência, você fez a sua experiência. Muitas pessoas fizeram a experiência de Deus no momento da dor, do sofrimento. Muitas pessoas fizeram a experiência de Deus através de uma confissão, de um encontro, de uma santa missa, de uma peregrinação, de uma via sacra. Cada um faz a sua experiência, e Isaías fez essa experiência, bonita. Ele teve essa visão. Era no tempo do rei Osias, por volta do ano 740 a.C. E aí Isaías vai dizer: vi o Senhor sentado no trono. Acima, serafins. É uma das categorias de anjos, não é? Anjos, serafins, querubins, potestades e assim por diante. Ou seja, eram anjos. E o significado de serafins é
abrasadores. Então, uma das categorias desses anjos. E ali ele ouviu essa voz dos anjos: Santo, Santo, Santo. Diante dessa imagem que Isaías viu, e depois completa ainda a leitura, os gonzos das portas, as dobradiças, né, das portas que faziam esse ruído, esse barulho, o templo que se encheu da fumaça, ou seja, da glória de Deus. Olha só que experiência bonita fez Isaías. E muitas vezes nós queremos fazer essa experiência, né? Quero ver o céu aqui, quero que o céu desça aqui no meio da minha vida, né? Que eu faça essa experiência de Deus. Mas ainda que Isaías tenha feito essa experiência, depois continua. Isaías, diante da glória de Deus, se sentiu pequeno, se sentiu pecador. E aí ele confessou isso: mas quem sou eu para fazer essa experiência? Eu sou um homem de lábios impuros. E de repente, então, o anjo desce e com uma brasa toca os seus lábios e purifica os lábios de Isaías. Agora você está purificado. Não precisa mais se lamentar, não é? Fez essa experiência de Deus. Fez essa experiência da visão do céu que desceu ali, digamos assim, ou que ele que fez essa experiência de céu e subiu, não dá para saber, mas teve essa visão, fez essa experiência de Deus, se sentiu pequeno, se sentiu pecador, mas Deus purificou aquele homem. E qual foi a maior experiência então que ele fez? Foi exatamente a experiência do perdão, da misericórdia. Muito mais do que ter visto anjos, do que ter visto a fumaça do templo, do que ter visto o trono e Deus, foi a experiência do perdão. E ao ter feito a experiência com o perdão, ao ter feito a experiência do amor de Deus, Deus também sussurrou e disse para ele: mas quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Aquele que faz a experiência de Deus se coloca também em prontidão. Faço a experiência do perdão, faço a experiência da prontidão e me coloco a serviço. Foi isso que Isaías fez. Fez a experiência de ter visto isso, fez a experiência mais importante ainda, que foi a experiência do perdão, e ao ser perdoado, se colocou a serviço. Foi o que fez também Santa Paulina. Fez a experiência de Deus e se colocou a serviço. Prontidão. Do perdão para a prontidão. Do perdão para o serviço. É essa experiência que nós, cada vez mais, devemos fazer. Não uma experiência de oba-oba. É bom ir na igreja, é bom sentir, ter sensações, fazer experiências. Mais do que isso, fazer a experiência com a misericórdia, ainda mais nesse ano santo da misericórdia que nós estamos vivendo. Essa experiência do perdão fez com que Isaías, então, se colocasse a serviço, se colocou no serviço, foi realmente um discípulo do Senhor, um servo do Senhor. E aquele que faz a experiência de servo do Senhor, de discípulo do Senhor, aí nós vamos escutar também no Evangelho. Aquele que faz a experiência com o Senhor tem também discernimento. E o discernimento nós ouvimos, quando o discípulo faz a experiência do perdão, do amor de Deus, se põe a serviço e se reconhece como discípulo e não está acima do mestre. Faz a experiência de que é realmente servo e não Senhor, foi o que nós escutamos no Evangelho. Então, possui o discernimento. Uma vez que se faz a experiência também com o Senhor, se enfrenta qualquer dificuldade. E aí nós vamos escutar várias vezes o que nosso Senhor disse hoje aqui. Hoje nós temos o PHN, né? Tem o NA e tem tantas siglas por aí, mas podemos dizer aqui que aqui também iniciou o NTM, não tenhais medo. E nosso Senhor ensinou isso então para os seus discípulos. Não tenhais medo das afrontas, não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenhais medo. Foi essa a orientação
que nosso Senhor deu aos seus discípulos. E ele vai dizer ainda, né, não tenhais medo, se agora o Evangelho está sendo anunciado, depois vocês proclamem sobre os telhados. Porque naquele tempo Jesus, da perseguição e tudo mais, ele estava apresentando sim o reino de Deus, mas muitas vezes ele apresentava de maneira velada, através de parábolas. Então muitos não entendiam. Então Jesus dizia, não tenhais medo, depois proclamem sobre os telhados. Não tenhais medo, não temer o mal. Se nosso Senhor cuida dos pardais, por que Ele não vai cuidar de nós? Não tenhais medo, continuai o caminho. Aquele que se declarar por Jesus, ele também vai declarar, você vai declarar a mim lá no reino dos céus. Então, não temais, não tenhais medo. Continuemos, prossigamos a nossa caminhada com o nosso Senhor. Nós que estamos aqui então, neste santuário, vamos pedir essa graça ao Senhor, você que está em casa, de fazermos essa experiência com o nosso Senhor, muito mais do que visões e tudo mais, e sensações, mas essa experiência do perdão, e ao experimentarmos o perdão, ao experimentarmos o amor de Deus, nos coloquemos a serviço dEle e escutemos essa palavra do Senhor. Não tenhais medo, prossiga o caminho, não tenhais medo, eu estou contigo. Não tenhais medo, eu vou inspirar sim palavras ao seu coração diante das afrontas, diante das perseguições, diante das tribulações. Não tenhais medo. E ao fazermos a experiência aqui com o nosso Senhor, nos coloquemos a serviço dEle. Não tenhamos medo de passar até mesmo pelas humilhações. Hoje nós comemoramos Santa Paulina, ela fundou a ordem, não é? E por um tempo, ela que tinha sido considerada a fundadora e aquela que dirigiria a comunidade, a congregação, até o fim da vida, foi também destituída. Passou por essa humilhação. Como é que pode, né? A fundadora ser deixada de lado. Ela passou por isso também, pela humilhação. Mas ela acolheu, foi afastada, mas continua a servir a Deus, continua a realizar a sua benfeitoria para com os pobres. E depois, é claro, a congregação reconheceu que ela era a fundadora, que ela tinha muito a contribuir, ela retornou então e depois resgatou o carisma inicial, que era esse cuidado com os necessitados. Meus irmãos, não tenhamos medo também de, mesmo nesse caminho, passarmos também pela humilhação, mas saibamos que nosso Senhor é o nosso juiz, é o nosso advogado, e no tempo certo Ele vai nos exaltar. Por quê? Porque nós nos humilhamos. Os humilhados serão exaltados. Aqueles que buscam o último lugar, o serviço, terão, digamos assim, o primeiro lugar lá no reino dos céus. Peçamos a intercessão então de Santa Paulina, e muito mais do que pedir a sua intercessão, vamos imitar a sua docilidade ao Espírito, ao serviço aos pobres, à humildade, à oração. E ela que no final praticamente da sua vida, por causa da diabetes, foi perdeu o dedinho, perdeu o braço, ficou cega, praticamente cega, mas continuou a servir nosso Senhor. Não podia fazer muitas coisas manualmente, mas fazia muitas coisas com o coração. Diante das nossas possibilidades, façamos o bem, estendendo a mão ou estendendo o coração para o nosso irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!